Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, hipnoterapeuta e filósofo. E estou aqui ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo. Querido ouvinte, estamos aí, né, no apagar das luzes. 2023 está acabando, hein? Vai começar um novo ciclo, né? 2024 chegando. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que você espera de 2024? Quais são as suas expectativas para 2024? Qual a promessa que você está fazendo para você mesmo neste momento? Edgar. Sabe aquelas promessas, ou melhor, aquelas falsas promessas que fazemos e nunca cumprimos, né? Tipo, vou começar a fazer exercício ano que vem, vou começar um novo relacionamento no ano que vem, vou sair mais, vou me divertir mais, vou começar a estudar, vou fazer um hobby, enfim. E o ano inicia, né? Aí lá se vai janeiro, aí vem fevereiro, março, abril. E quando você percebe, já está em dezembro novamente e você não fez nada daquilo que você se programou, que você pensou em fazer. E aí o que acontece? Vem aquela sensação, né, que não tem como, acaba te levando para esse lugar, aquela sensação de impotência, de autocobrança, de autojulgamento, né? E você começa a buscar definições do seu comportamento, né? Por que eu não cumpri, né? Aí vem o julgamento, eu não sou capaz de fazer nada diferente, eu não tenho força de vontade, eu só procrastino as coisas que eu quero fazer, e os julgamentos não param, né? E por que isso acontece? Vamos entender um pouco por que isso acontece. Então, o nosso convite é que fique com a gente até o final do programa para aprender como sair deste lugar. Que, gente, é a maioria, é comum isso acontecer, né? Comparar com esse padrão de comportamento extremamente limitante. E quem sabe fazer, né, um 2024, 2025, 2026, enfim, os próximos anos da sua vida serem completamente diferente do que foi até agora. E olha que interessante, nós falamos aqui de 4 pontos muito importantes. Falsas promessas de fazer e nunca cumprir, né? Sensação de impotência, que desencadeia, logicamente, para a autocobrança e para o autojulgamento. Definições do seu comportamento, que é quando você diz que não tem força de vontade, que não é capaz de fazer nada diferente, que só procrastina. E expectativas, ou para ser mais precisa, o excesso, né, Edgar, de expectativas. Eu acho que é aí que está Aí que o tá, pulo do gato, hein? exatamente. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses comportamentos e depois nós vamos te ensinar um exercício para transformar esse modo de funcionar travado, né? Em algo altamente produtivo, em que você vai primeiro usar a sua mente para criar as condições necessárias para entrar em ação. E aí sim, realizar seus propósitos, seus desejos, as suas metas, né? É isso aí, então vamos lá. Vamos falar das falsas promessas que a gente faz e que nunca cumpre. Por que isso acontece? Vamos entender um pouquinho uma coisa que a gente conhece como modelo da mente. Gerard Kane, um dos maiores nomes da hipnoterapia no mundo, na sua obra Hipnose e Hipnoterapia, ele apresenta de uma forma muito didática uma maneira da gente entender como a mente funciona. E ele divide a mente em 3 partes: consciente, subconsciente e inconsciente. Essa divisão é um pouco diferente do que algumas outras linhas da psicoterapia costuma definir. Essa é uma divisão bem própria da hipnoterapia: consciente, subconsciente e inconsciente. Cada uma dessas partes tem as suas próprias funções e exerce influências no nosso comportamento. Segundo esse modelo, a terceira parte, mas que nós vamos falar primeiro porque com ela a gente não lida diretamente, não tem como mudar, mexer com ela,
não há o que fazer com ela a não ser deixar ela trabalhar, é aquilo que a gente chama na hipnoterapia de inconsciente. Essa é a parte mais profunda da mente humana, responsável por armazenar todas as memórias e experiências vivenciadas ao longo da vida, incluindo aquelas que foram esquecidas conscientemente. E é o inconsciente também o responsável por controlar as funções vitais do corpo. A respiração, o batimento cardíaco, né? Eu tenho certeza que você, ouvinte, nesse momento não está pensando em fazer o seu coração bater, mas ele está batendo. Você não está pensando em fazer o seu pulmão ter movimentos sistólicos e diastólicos, mas ele está fazendo isso porque você está respirando. Isso funciona sem nenhuma intervenção direta da nossa mente consciente. Então, com essa mente a gente não mexe, não há o Deixa que fazer. quietinha lá. E falando em consciente, né? O Edgar falou que são 3 partes, o inconsciente, o subconsciente e o consciente. O consciente é a parte da mente que lida com as informações presentes no momento atual, né? É a nossa mente racional, analítica, responsável pelo pensamento crítico e lógico. É o que, né, que a gente acha que usa muito. É a parte da mente que utilizamos para tomar decisões conscientes, baseadas em nossas experiências, valores, conhecimentos adquiridos ao longo, né, da nossa vida. É a parte da mente que você está usando agora para nos ouvir, para prestar atenção nas informações que a gente está trazendo, que eu e o Edgar estamos trazendo aqui, estamos compartilhando. E o consciente é limitado em sua capacidade de processar informações. Estudos sugerem que ele pode lidar com, no máximo, 7 informações ao mesmo tempo, né? E isso significa que quando estamos sobrecarregados com muitas informações, nosso consciente fica congestionado, né? E aí podemos nos sentir confusos, incapazes de tomar uma decisão normal, né? Então, tá vendo? O primeiro ponto, não se julgue, é normal. Ele também é responsável pelo controle motor, ou seja, é ele quem controla os movimentos voluntários também do nosso corpo. Por exemplo, quando decidimos levantar a mão, né? É o consciente que envia o sinal para os músculos realizarem esse movimento. Eu tive que pensar, quero levantar a mão, né? Quero dar um tchau. Isso é É a consciente. mente consciente que vai produzir esse movimento. Mas o consciente, gente, ele é só a ponta de um iceberg extremamente profundo chamado mente humana. A maior parte do nosso processamento mental ocorre no nível do subconsciente. É A aí gente que acha está. que o consciente está controlando a nossa vida, mas não é não. Engano É, grave, porque o subconsciente é a parte intermediária da mente que serve como ponte entre o consciente e o inconsciente. É onde estão armazenadas as emoções e as memórias, além de ser responsável pelo funcionamento dos hábitos, crenças e valores. Olha só, pouquinha coisa que ele toma é. conta. Hábitos, crenças e valores. Ele também é conhecido como mente crítica, já que é responsável por filtrar e avaliar as informações que o consciente nos entrega. Como essa é a parte responsável por armazenar e controlar as emoções, as memórias, os hábitos e as crenças, é ela quem dita o nosso padrão de comportamento. E isso independe das análises, entre aspas, racionais que a gente faz das situações da vida. Quer um exemplo? Uma pessoa pode ter a crença subconsciente de que não é boa o suficiente para ter sucesso em sua carreira. Mesmo que conscientemente ela se esforce para alcançar os seus objetivos, essa crença subconsciente pode sabotar os seus esforços e impedi-la de alcançar o seu potencial. Pois é. Quer outro exemplo? Pessoa que tem fobia de andar de avião. A gente fez um programa aqui só falando sobre fobia, tá? Entra no nosso canal no YouTube, BIM91, que você vai ver lá um programa inteirinho falando sobre fobia. Essa pessoa que tem fobia de andar de avião, por mais que ela saiba, que ela estude, que ela leia a respeito do fato de que o avião é o meio de transporte mais seguro que existe, nenhuma informação será capaz de convencer o fóbico a entrar num avião. Pois é. E por que que é importante saber disso, gente? Porque essa compreensão permite entender que por mais que eu queira, né, por mais que eu queira alguma coisa, se eu não consigo realizar aquilo que eu desejo, é porque tem algo maior que não,
que você não está percebendo e que te impede de chegar onde você quer chegar. Por mais que seja confortante colocar a culpa nos outros, a culpa, né, nas adversidades da vida, que a vida é si mesmo, não é. É uma coisa interna sua. Então, ninguém é capaz de te impedir de atingir um objetivo além de você mesmo. Porque é algo que está ali mais profundo, enraizado, está ali no cofre do seu subconsciente, né? Exatamente. Bom, e sobre a sensação de impotência, sobre a autocobrança e sobre o autojulgamento, Eliane? É. A mente subconsciente, gente, ela é extremamente preguiçosa. Quando ela aprende alguma coisa, ela se acomoda e ela não quer gastar energia para aprender a mesma coisa de uma forma diferente. Ela fica numa zona de conforto. Zona total de Não quer conforto. mexer, fica quietinho ali. E para evitar esse gasto de energia que ela entende ser desnecessária, ela estabelece um padrão de comportamento que faz você repetir certas atitudes que muitas vezes você nem percebe. Sabe quando você diz para você mesmo que não vai nunca mais fazer determinada coisa e quando você menos percebe, tá lá Tá você de fazendo. novo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito? Pois é. É a mente subconsciente repetindo o padrão que se criou a partir de um aprendizado e com o passar do tempo, esse aprendizado vai ficando cada vez mais arraigado e cada vez mais difícil de mudar. Quanto maior for o esforço consciente, menor será a resposta subconsciente. Eu vou repetir isso porque isso é muito importante, gente. Quanto maior for o esforço consciente, menor será a resposta subconsciente. Não adianta ficar procurando os porquês da sua forma racional de pensar. Não vai chegar a Não vai lugar chegar. nenhum. A mente subconsciente tem vontade própria, gente. E muitas vezes, diferentes da mente consciente. E não adianta lutar contra, pois ela sempre vai vencer. E o resultado disso você já conhece, né? O que você vai conseguir nessa batalha é sair frustrado, triste por não estar no controle de você mesmo. E na sequência vem a autocobrança e, consequentemente, o autojulgamento. E o autojulgamento tem a ver com esse ponto de vista que você aprendeu de dizer que você não tem força de vontade, que você não é capaz de fazer nada diferente. E por conta dessas ideias, você se julga procrastinador, né? Exatamente. Padrão. Né? E já que você falou em procrastinador, Eliane, vamos refletir um pouquinho sobre o que é a procrastinação. Né? A procrastinação pode ser motivada por diferentes fatores. A sobrecarga de tarefas é um deles. Né? Quando nós nos deparamos com um grande volume de afazeres, normalmente com prazos bastante apertados, isso pode despertar um sentimento de angústia que leva ao desejo de adiar essas tarefas. Né? Você fica procurando um jeitinho de empurrar para frente e não fazer aquilo. Mas veja só, como a mente subconsciente é que controla tudo, na maior parte das vezes essa sobrecarga de tarefa é uma criação sua. Exatamente para justificar que não vai conseguir executar tudo, porque, afinal de contas, é muita coisa para uma pessoa só, né? Outra causa de procrastinar é a falta de objetivos específicos. Isso é muito importante. Todos nós devemos estabelecer objetivos específicos. Quando a gente não tem uma visão nítida do que a gente quer alcançar, de onde a gente quer chegar, e principalmente do porquê que aquilo deve ser feito, qual a importância daquilo para o resultado que eu desejo alcançar para a minha vida, é mais provável que a gente adie o início daquela tarefa. Novamente, essa confusão mental serve aos propósitos de quem? Da mente subconsciente. Né? Tem também um motivo muito comum para as pessoas procrastinarem, aliás, esse é o motivo que eu acho que é o mais presente na vida de todo mundo, que é a falta de energia, né? O cansaço. Semelhante ao primeiro motivo, você justifica pelo cansaço decorrente das várias atividades que você vem desempenhando, executando ao longo dos dias, que não vale a pena ter esse esforço adicional agora, nesse instante, e acaba deixando para depois, né? Adiando, empurrando para frente, e às vezes esse depois não chega nunca. Pois é. Nós vamos esmiuçar um pouquinho melhor essas ideias, porque tudo isso, né, todos esses porquês está lá no subconsciente. Então, outro fator que acontece muito,
é a busca por gratificação imediata. Muitas vezes preferimos realizar atividades mais prazerosas e gratificantes em curto prazo, como assistir, por exemplo, um episódio de uma série ou ficar navegando nas redes sociais, em vez de enfrentar tarefas mais desafiadoras, que exigem mais esforço, né? Mais esforço. E, novamente, a mente subconsciente se satisfaz com essa gratificação. E quanto mais você se envolve com essas atividades, mais dependência acaba criando. E o problema, gente, não está em realizar tarefas prazerosas e gratificantes. Não, tá? A gente tem que buscar isso sim. Pelo contrário, né? Devemos escolher esses momentos para a gente. Mas a chave para a mudança é o controle que devemos ter nessa mente e dizer quando devemos parar e iniciar outras tarefas que sejam mais desafiantes também e trabalhosas. Porém, olha que interessante, quando dominamos a mente, vamos perceber que essas tarefas desafiantes podem também ser prazerosas. Na Não maior é, parte Gé? das vezes elas Elas são. são, mas desde que você entenda isso, né, no nível No nível. subconsciente, daquilo que você está fazendo, daquilo que você está buscando. Então, quando o Edgar falou que a gente deve ter metas, objetivos, sim, mas a gente vai esmiuçar para vocês como percorrer esse caminho. Então, a gente fica refém da mente consciente, né? E por fim, como a gente já mencionou, né, a procrastinação também acontece pelo autojulgamento. Né? Não se considerar bom o suficiente para realizar determinadas tarefas leva ao adiamento eterno daquela tarefa. Né? E o adiamento eterno da tarefa leva a se considerar incapaz de realizá-la. É um círculo vicioso que tem como efeito potencializar os pensamentos limitantes sobre nós mesmos. Sim. Outra coisa que a mente subconsciente produz com muita frequência, desde que esse seja o padrão. Veja, esse é um padrão de funcionamento aprendido, né? Porque não é toda a mente, não é toda pessoa que é assim. Tem gente que não procrastina nunca, né? É um trator. Por quê? Porque a mente subconsciente desta pessoa não está programada para procrastinar. Esse é um cenário que a gente está desenhando de quem procrastina. E nós não poderemos deixar de falar também da expectativa. Essa é o concurso, né? É a melhor parte da história, porque a expectativa, na perspectiva do funcionamento da mente e na perspectiva da física quântica, é um instrumento de autolimitação para muita gente. Pois é, gente. Aí a gente vai entrar um pouquinho na física quântica. As infinitas possibilidades estão disponíveis no universo, tá? Isso já está comprovado. A nossa mente só imagina aquilo que nós já tivemos contato, aquilo que nós conhecemos. No entanto, né, nesse grande universo, está repleto de outras possibilidades, a que não conhecemos e que nunca imaginamos. Então, quando a gente define ou rotula algo, uma situação, uma meta, um projeto, a gente está definindo apenas uma possibilidade dentre as demais que existem no campo das infinitas possibilidades do universo. Olha a quantidade, hein? Infinitas. Né? Pois é. E quando isso acontece, quando a gente define, nunca dá certo, porque existem variantes que acontecem conforme as nossas crenças, conforme aquilo que a gente acredita. Né? Para ficar mais didático, né? Quando eu falo que eu quero um novo relacionamento, mas eu não consigo esse relacionamento, existem inúmeras crenças ligadas a isso, né? Que determinam a forma de não conseguir o relacionamento. Pois é. Outro exemplo, né? Outro exemplo, não, pegando essa questão que o Edgar trouxe, se perguntar a verdade, você está disponível para viver um relacionamento? Ou você está distraído com outras possibilidades, como família, trabalho, dinheiro, Que é o caminho que a mente subconsciente usa, né? e não está a favor do relacionamento? Ou você está se punindo também, né, em não ter um relacionamento? Enfim, por isso que a gente fala muito fazer perguntas, porque a pergunta vai acessar algo que está lá no seu subconsciente. E as perguntas são infinitas, né? Aqui eu só joguei algumas. Sim. Então não adianta falar, eu não consigo um relacionamento por causa disso, disso, disso. Não. Tem coisas aí por baixo, né? Quer ver um outro exemplo que aparece com força nessa época do ano? Quando você diz que vai emagrecer. Né?
Ah, eu vou emagrecer, mas você não consegue nunca emagrecer. Aí você se julga dizendo que você é fraco ou é fraca, que não tem força de vontade, todo aquele monte de bobagem que você fala para você mesmo. Será que basta força de vontade para você emagrecer? Ou o seu subconsciente diz que você não pode ser magra por inúmeras razões? Olha só, hein? Será que você come pelos outros? Olha as perguntas que a Eliane está falando aí. Será que você nunca foi vista e precisa da obesidade para se mostrar para o mundo? Então, por que ir para o auto-julgamento ao invés de buscar o autoconhecimento? E aí não adianta tratamento, dietas. Não adianta, que a gente está buscando a resposta no externo. Enquanto você não acessar essas perguntas, né? Não O muda, problema é muito mais né? profundo do que você Então, mas imagina. voltando para a expectativa, quando a gente tem expectativa, na verdade, a gente entra num processo de destruir a nossa criação. Essa é a verdade. Porque a expectativa é apenas um ponto de vista. E, né, o que é expectativa? É uma situação de quem espera a ocorrência de algo. Então, se eu estou esperando um determinado resultado, eu estou com um ponto de vista sobre aquilo, né? E o universo, como eu disse, é um campo de infinitas possibilidades. E quando estamos abertos e à disposição do universo para receber tudo que ele queira nos entregar, sem pontos de vista, sem definir o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim, né? O que é feio, bonito, enfim. As coisas simplesmente acontecem da forma que será a melhor contribuição para a gente, né? A gente sempre fala aqui também, o universo, gente, acredite, o universo, Deus, seja lá como você chamar, sempre conspira a nosso favor, sempre, né? Sempre, ele trabalha Exatamente. na sua perfeição divina. É isso mesmo. A condição que o universo nos apresenta de infinitas possibilidades e sempre possibilidades que servirão para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, né? Tanto para o nosso crescimento físico, dessa realidade material, quanto do nosso crescimento espiritual. Né? Sim. E quando a gente fala que o universo conspira a nosso favor, a gente não está dizendo que não precisa ter planejamento, não é isso, né? Não precisa. Deixa que o universo cuida e tá tudo A gente não bem. está falando para não ter meta, projetos, não é isso, né? Mesmo porque quando a gente tem uma ideia, é legal a gente imaginar, é legal a gente planejar, isso é motivador, isso é alegre, né? Sabe quando você vai viajar? Não é gostoso você É. planejar o que você Uhum. vai fazer nas férias, pensar que passeio você vai fazer e tudo mais. Então, só que assim, o grande segredo é a gente também deixar fluir, né? Pois é. E aí, né, a gente pode até brincar um pouquinho aqui de imaginar. Imagine que. Imagine, gente, tá? É só pensar aí. Imagine que você vai em direção a um arco-íris, né? Sabendo que lá atrás do arco-íris você vai encontrar algo mágico. Veja que eu não falei que você vai encontrar um pote de ouro, né? Como reza a história, a lenda aí. Eu falei porque você vai encontrar algo mágico. O que eu quero falar é, não fique ansioso em chegar onde acha que tem que chegar, onde você quer chegar. Não fique ansioso e definindo o que vai encontrar de mágico atrás do arco-íris. É lógico que eu estou, né, falando aqui de forma lúdica, mas seja onde for que você deseja chegar. Tome isso como exemplo. Apenas caminhe, vivenciando cada passo dessa estrada, sabendo que nela você poderá encontrar facilidades e adversidades. E seja o que for, você apenas vai caminhar. Aí que está o segredo. Aproveitando cada segundo desse caminhar no seu ritmo, né? Que é só seu, é único, é exclusivo, é de cada um de nós, no nosso tempo. E uma hora você chega lá e encontra algo mágico, algo milagroso. E seja o que for que você encontrar, seja no seu caminhar ou quando atingir o seu objetivo, talvez que você, né, acha que é o final, você simplesmente aceita, recebe e agradece. Olha que legal. Veja, né, como a gente tira peso daquilo que a gente se coloca como meta. E é muito legal porque esse movimento faz você dar um cala-boca na mente Pois subconsciente, né? é, isso é uma forma de driblar a nossa mente, né, subconsciente. E outro ponto que a gente pode refletir é não exigir da gente aquilo que ainda a gente não pode compreender.
Gente, é um processo. O importante aqui é buscar esta compreensão que vai além dos nossos pontos de vista, vai além dessa mente consciente que a gente acha que sabe, que entende. Ah, eu sei porque isso aconteceu, eu sei porque a minha vida é assim, né? Que a gente sempre vai buscar lá no passado resposta. Compreender não é conhecer, não é saber. Compreender é ir além daquilo que é racional, que a Isso é, gente acha que é na mente consciente. isso é muito interessante, porque quando você diz que sabe alguma coisa, fique esperto, viu? Fique esperto, fica alerta, porque é importante você sempre se fazer a pergunta de quanto aquilo é produto da sua mente, ou pior, se aquilo que você diz que sabe não é influência de outras mentes que estão sintonizadas, que estão na mesma frequência da sua mente, Isso é outro fato para perceber. Uhum. quanto você sofre essa influência e o quanto você assume para você o produto dessa influência, né? Procura sempre compreender, mas com uma compreensão mais ampla, né? Uma compreensão universal, uma compreensão da consciência universal, da consciência da mente de Deus. Pois é. Isso é fundamental, gente. E como seria possível viver um ano novo de uma maneira diferente, sem ser refém da mente subconsciente? A gente vai dar aqui um conjunto de dicas e a gente vai brincar um pouquinho, né, Eliane? A gente vai Isso. brincar um pouquinho porque a ideia da metáfora, ela é muito interessante na medida em que a metáfora ajuda a gente a trazer para a nossa realidade uma compreensão de algo que às vezes é desafiador. Sim. Né? É desafiador aceitar, é desafiador se abrir para essa compreensão. Não é por outro motivo que Jesus falava em parábolas. E até também é um meio também da gente driblar esse subconsciente. Quando a gente traz uma história que a gente já conhece, lembra que o Edgar falou que o subconsciente ele não gosta de mudança? Então ele não quer, ele nem presta atenção. A gente às vezes nem presta atenção no que está falando. Exatamente. Então a metáfora também tem esse sentido né, de bagunçar um É um, pouquinho o subconsciente. é um atalho para poder enganar, né, essa resistência que ele muitas vezes impõe. E aí o nosso convite é que você, nesse momento, querido ouvinte, se transforme num bambu. Tenho certeza que todo mundo já ouviu a história do bambu japonês. Você sabia que o bambu, em algumas culturas, sobretudo nas culturas orientais, obviamente, ele é considerado o símbolo da multiplicação e da generosidade? No Japão e na China, acredita-se que o seu tronco oco serve de morada dos deuses. Olha que bonito isso. Bonito, hein? O bambu, apesar da sua simplicidade, é uma das árvores mais resistentes que existe. É tão durável quanto o concreto e a sua tração ela é comparada ao aço. Olha. Suas utilidades abastecem diversos setores da economia e da sobrevivência humana. O bambu está presente na alimentação, na produção do álcool, da celulose, do artesanato, na decoração. E olha, a lista é grande, muitas, muitas outras coisas também. Porém, ele também é capaz de nos passar verdadeiras lições e essa é a dica. Sejamos, todos nós, como os bambus. Como os bambus, né? Que se curve, mas não quebre, né? Não estou falando sobre arrogância no sentido de ser melhor que o outro, né? De ter eu tenho razão no que eu estou falando, não é isso. Mas se curve no sentido de ser flexível para se adaptar aos acontecimentos da vida. O bambu, mesmo com a mais suave brisa, é impressionante notar como seus troncos balançam. O bambu está tão fortemente enraizado na sua essência que ele se mostra tão forte que ele não teme, né? Se ele se deixar levar para um lado, para o outro, seguindo o movimento do vento. Ele apenas é. E dentro da sua sabedoria, ele não briga com o vento, né? Ah, vento, não, agora eu não quero, eu vou ficar aqui, vou ficar resistindo aqui. O vento está me jogando para lá, mas eu vou ficar aqui. Isso é brigar. Ele não acompanha, aliás, ele só acompanha esse movimento do vento e ele deixa fluir. E com isso, o bambu nos ensina que, mesmo com a sua estrutura sólida, ele sabe ser leve e flexível. Ao se mover com o vento e não lutando contra ele, o bambu nos ensina que a vida flui bem melhor
quando a levamos com mais tolerância, com mais leveza, né? Para isso, sim, é preciso humildade, seja para reconhecer um erro, voltar atrás, ou, se for o caso, pedir desculpas, ou para sermos mais flexíveis e menos duros em relação à vida, né? Em relação à nossa família, que muitas vezes somos muito duros, né? Ou mesmo em relação a nós mesmos. Quanta gente não se auto-perdoa, a gente não se aceita. Tudo isso, né, fica como exemplo do bambu, flexível. O bambu também ele tem uma aparência de fragilidade, né? Mas é só aparência, viu? E o convite é a gente também poder exercer essa aparente fragilidade, mas mantendo a nossa força interior. O bambu, mesmo não sendo frondoso e nem alcançando alturas memoráveis como a de outras árvores que existem por aí, se mostra forte em relação às condições climáticas, suportando tanto o frio como o calor intenso, Sim. nos provando que a sua fragilidade é somente aparente. Por mais que você se sinta fragilizado, desanimado e para baixo, não deixe de acreditar na força que existe dentro de você e nem se subestime, se achando inferior aos outros. Se você acreditar em si mesmo, vai perceber como você é forte, como é grande a sua capacidade de não se deixar derrotar. E você tem prova disso. Olha para trás e perceba com honestidade a imensidão de problemas que a vida já te apresentou e que você já superou, um a um. Eu costumo dizer, querido ouvinte, que você é... Desculpe. Que você é o maior resolvedor de problemas que existe. E sabe por quê? Porque você que criou. Então quem pode resolver é só você, né? Interessante. Acredite em você. Outro ponto também que o bambu nos ensina é valorizar as amizades. Vivendo em grupo, a gente evolui. Note como os bambus estão sempre unidos uns aos outros, como se eles fossem a sustentação um do outro. E é isso mesmo. Entenda bem, ninguém pode ser feliz sozinho, gente. E o nosso despertar como espíritos que somos está ligado a outras pessoas. As pessoas precisam uma das outras para se sentirem completas, para evoluírem. Algumas pessoas ainda estão, né, vivendo de forma individual, individualista, se distanciam uma das outras. Algumas pessoas não entenderam ainda que todos somos um só. Estamos todos interconectados. Mas na hora do desafio, né, é na família, é nos amigos que buscamos apoio e sustentação. Fazemos parte desta grande família universal. Não tem como fugir disso e viver isolado, gente. Não tem. Então, valorize as pessoas, valorize as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão junto com você nessa encarnação. Elas são a sua melhor oportunidade de alcançar esse verdadeiro despertar espiritual, né? E esse é um quesito muito interessante porque é aqui que reside a expectativa, na maior parte das vezes, né? A gente faz as coisas pelo outro, sempre na expectativa de que o outro vai reconhecer aquilo que eu fiz por ele. E aí esse reconhecimento não vem, a gente se frustra. E a frustração depende do quê? Do outro ou de você? Porque o excesso de expectativa é seu. Pois é. Você não foi o outro que falou, olha, vai ser assim. Você que criou. Você criou né? essa expectativa. E aí a gente se frustra. É verdade. Outro ensinamento do nosso amigo Bambu é não se deixar derrotar pelas adversidades. Esse é um exemplo e tanto que ele nos dá. Puxa pela memória, querido ouvinte, o que aconteceu quando você estava diante de um grande desafio, de um grande problema e conseguiu resolver esse problema? Apareceu outro, não foi? Pois é, o nome disso é vida. A cada problema superado, nos tornamos mais fortes e mais competentes para superar o próximo. Durante o inverno rigoroso que acontece na China e no Japão,
Os bambus chegam a se curvar de tanta neve que fica sobre eles. Porém, mesmo ficando por tanto tempo envergado, assim que a neve cai ou derrete, o bambu volta para o seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Como algo que é oco por dentro e absurdamente leve consegue aguentar um fardo tão pesado e, ao se livrar dele, voltar majestosamente à sua posição vertical? Aprenda com o bambu, mantenha-se ereto, cabeça erguida, independentemente do problema que você esteja atravessando. Ficar arcado e de cabeça baixa nunca resolveu o problema de ninguém. E eu tenho certeza absoluta, isso inclusive é um dos pilares da programação neurolinguística. Se você tiver uma postura ereta, você só de endireitar o corpo já se Já sente melhor. muda a energia, né? E olha que interessante, porque não é que a gente depende de problema para viver, mas simplesmente como o bambu fica carregado de neve, ele aceita, porque a neve está dentro da perfeição divina, faz parte da vida. Ele aceita aquilo, né? Então, assim, não a gente nessa matrix, nessa realidade, a gente vai sim ter adversidades. É isso, não tem como. Assim, mesmo que você crie muita facilidade para você, alguma coisa aparece ali no seu caminho. E o segredo está exatamente como você lida com isso para ficar leve, né? Não estamos falando que nunca vamos ter problema. Mentira. Vamos ter sim. Mas é como que a gente lida com isso. Então, né, como busque a sabedoria no vazio. Liberte-se, né, como o bambu que é oco. Liberte-se dos seus pontos de vista, das suas crenças. Liberte-se da sua mente, tá? É isso que é a chave aqui para a gente mudar. O interior oco do bambu nos lembra que muitas vezes enchemos nossos pensamentos com nossas próprias conclusões, com os nossos próprios, né, pontos de vista ou pontos de vista de outros, conclusões preconcebidas, e com isso não deixamos espaço para mais nada. Não deixamos espaço para o novo. Há uma história, vou contar rapidinho, uma história muito legal, muito bonita, de um aluno que viajou ao redor do mundo em busca de um professor. E finalmente ele encontrou, né? Ele descobriu um famoso mestre e foi falar com ele. O aluno estava tão empolgado em encontrar o mestre que tentou contar a ele, né, tudo que ele sabia. Encontrei o mestre, vou contar tudo que eu sei para ele. Enquanto o aluno divagava, né, nas suas histórias, o mestre perguntou: "Você gostaria de tomar um pouco de chá?" E o aluno respondeu: "Sim." E aí o mestre começou a servir o chá. E o aluno continuou falando, contando as suas historinhas e contando. E ele viu que a xícara estava cheia, mas o mestre continuava a despejar o chá, derrubando o líquido ali, né, todo sobre a mesa onde eles estavam. E aí, né, o aluno falou, pô, perplexo com aquilo que o mestre estava fazendo, ele falou: "Mestre, a xícara está cheia, por que o senhor continua a despejar o chá?" E o mestre respondeu: "A xícara se parece com você. Você já, você já está tão cheio de informações que não há espaço para mais nada entrar." Olha só, gente. De novo, olha a historinha fazendo, né, os insights aí para a gente entender o funcionamento das coisas. Para receber conhecimento, nós temos que abrir espaços. Nós temos que estar dispostos a deixar de lado velhos paradigmas. Estar abertos a tudo que é novo e diferente. Pelo menos para ouvir aquilo e ver se faz sentido para você. Então, permita-se aprender. Esvazie a mente de tudo que não irá acrescentar mais na sua vida. Mude os seus padrões, seus paradigmas. Mude seus hábitos e coloque lá no lixo tudo aquilo que só faz você perder tempo, gastar energia à toa, que não faz mais sentido na sua vida, né? Pois é, esse é outro caminho importante para a gente poder se livrar da tirania da mente subconsciente, né? Fazer uma faxina periodicamente em todas as nossas crenças, né? Outro ensinamento que o bambu chinês nos apresenta é o de crescer sempre. No início da vida, a semente de bambu ela cresce para baixo, sabia? Durante alguns anos, ela lança as suas raízes profundamente.
O ansioso não consegue lidar muito bem com o bambu porque ele tem que ficar anos esperando Esperar. para saber se a planta vingou, né? Mas depois de 3 ou 4 anos lançando raízes, o primeiro broto aparece. E depois ele cresce em direção ao alto porque as suas bases estão firmes no solo. Assim como o bambu, você e eu, todos nós também temos um potencial incrível para crescer. Devemos sempre olhar para o alto e seguir adiante com as nossas experiências. O céu é o limite, gente, para o bambu e pode ser também para todos nós. Quando as nossas raízes estão firmes, ou seja, quando não abrimos mão dos nossos valores e dos nossos propósitos, não há nada que nos impeça de realizar os nossos objetivos. E outra lição, viva com simplicidade. O bambu tem galhos pequenos e ele nos ensina que não devemos perder tempo criando galhos enormes, né? Para que juntar coisas materiais inúteis, né? Fim do ano, assim, vamos fazer aquela faxina também nas coisas materiais, né? Nas quais muitas vezes nós nos apegamos desnecessariamente, né? Se esquecendo que desta vida, nada disso vai junto, nada disso a gente leva, a não ser a experiência e a sabedoria que adquirimos ao longo da encarnação, né? Exatamente. O professor Gretz tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: gastou o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa para mostrar para quem não gosta. Né? A gente vive o tempo todo nesse consumismo descontrolado em que as pessoas compram e nem sabem exatamente por quê ou para Para que quê, estão né? comprando. Pois Né? é. E não estamos dizendo, né, de novo, não é para não ter. O ter material é necessário aqui nessa vida, física, material, ok? Está tudo bem. O problema é que às vezes a pessoa passa uma encarnação toda em busca do ter e esquece de ser, né? Que é a sua verdadeira essência ali, né? É, e é a razão por estarmos aqui encarnados. A gente tem que aprender, né, a despertar para simplesmente ser, né? O bambu conserva somente os galhos que são essenciais para a vida, para a sua vida. Faça como o bambu, então, invista o seu dinheiro nas coisas que de fato serão contribuição na sua vida e na vida dos outros. Mas não viva só em razão do dinheiro, né? É isso aí, gente. Vamos nos inspirar no ensinamento do Esse bambu. bambu. Né? Uhum. E quando você se pegar se perguntando o que esperar de 2024, eu tenho um convite, nós temos um convite a você. Que tal, Não espera, que né? tal não esperar nada? Que Exatamente, não tal não espera nada. criar nenhuma expectativa? Apenas aceite o novo ano com muito amor no coração. Procure preservar esse amor no seu coração, dentro das possibilidades que forem as suas, o máximo que você conseguir. E faça, assim, as escolhas que você acha que tem que fazer, percebendo aquilo que de fato vai ser legal para você, para os outros, para sua família. Siga o seu saber, né? Que aqui tudo isso que o bambu representa, ele só está sendo a essência dele. Então, siga o saber. Faça escolhas daquilo que será contribuição para você, E né? acima de tudo, não se esqueça de agradecer. Gratidão. Agradeça sempre. Agradeça cada minuto, porque cada minuto é único, é inédito e não vai se repetir nunca. Pois é. É só o presente que é o tempo que verdadeiramente existe, gente. É o agora, Querido, né? querido ouvinte, na semana que vem a gente volta. A gente volta só no ano que vem agora, tá bom? No ano que vem a gente volta. Mas se você quiser mais conteúdo como esse, acessa lá as nossas redes sociais. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim. O meu Instagram é o @EdgarBim. No YouTube você também pesquisa lá por BIM91, youtube.com/BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos que já estão lá e os vários Isso. outros que vão chegar. Ajuda o nosso canal a crescer, gente, tá bom? Que aí mais pessoas também têm acesso a esse conteúdo, né? E eu tenho um convite para você. Se tudo isso que a gente apresentou hoje aqui for ainda um desafio para você e quiser, e você precisar e entender que a gente pode ser uma ajuda, você pode me procurar, porque a gente pode falar mais sobre a hipnoterapia, que é uma ferramenta poderosíssima para a gente poder fazer essa faxina mental, limpar essa casa mental que tanto te faz mal. Você pode mandar para mim uma mensagem no WhatsApp, o número é 11 97274 7997, 11 97274 7997,
E aí a gente pode discutir como te ajudar para se livrar de todo tipo de problema emocional, fobias. E uma coisa que é muito comum e que as mulheres normalmente não gostam de falar, tem muita dificuldade de falar e que tem, na sua extrema maioria, mais de 99% dos casos, é problema emocional, dificuldade para engravidar. Se você passa por esse problema, saiba que muito provavelmente o seu problema é emocional e a hipnoterapia é uma ferramenta poderosa para te ajudar, tá bom? Se você quiser também agendar uma consulta com a Eliane, o número é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. Você pode marcar uma sessão de psicanálise sistêmica, que é uma abordagem holística muito legal, que vai te ajudar tanto no campo físico quanto no mental, no emocional e no espiritual, né? Ou também você pode entrar em contato com ela para marcar uma constelação sistêmica, né? A gente está com a agenda para 2024 aberta, né? A gente vai retomar os atendimentos a partir da segunda quinzena de janeiro. Então, fique à vontade para entrar em contato, mandar mensagem para a gente no WhatsApp. Esses contatos são apenas para atendimento via WhatsApp, tá bom? E tem aqui um convite muito especial, que é o encontro de terapia sistêmica, que vai começar no dia 20 de janeiro, onde a Eliane vai começar aí mais uma turma. Se você nunca participou desse encontro, não sabe o que está perdendo, é muito legal, né, Eliane? Esse Uhum. encontro não é apenas uma terapia, é um mergulho profundo no autoconhecimento e na ampliação da consciência. São encontros totalmente online, com abordagem na física quântica, na constelação sistêmica, na psicanálise e na espiritualidade. Ao longo de 10 encontros online, cada participante terá a chance de ser sorteado e constelado durante a sessão, utilizando uma abordagem terapêutica da constelação familiar. Isso significa que todos terão a oportunidade de vivenciar a constelação sistêmica, seja na condição de constelado, seja na Ou como condição de representante. representante, né? Isso. Compreendendo mais claramente seus desafios e trabalhando na solução deles. Além disso, a troca entre os participantes cria um ambiente de apoio e aprendizado mútuo. Então, não perca essa chance única de crescer e se desenvolver junto com um grupo de pessoas que, assim como você, estão em busca de autoconhecimento e de despertar de consciência. O primeiro encontro está marcado para o dia 20 de janeiro de 2024 e cada encontro subsequente será no mesmo horário e dia da semana. Essa consistência ela é importantíssima para o sucesso da terapia, e para que você possa receber o link de inscrição, você manda uma mensagem para o WhatsApp da Eliane no número 11 98420 9959. E para a gente encerrar, eu queria deixar uma mensagem inspirada no Evangelho de João. João, no capítulo 14 do seu Evangelho, registra uma frase de Jesus que é a seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E João um pouquinho adiante, vai registrar uma outra frase de Jesus que é a seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que, Uhum. que essas duas coisas significam? Que a gente nasceu para ser feliz e que a gente não vai ser feliz depois que resolver os problemas. A gente vai ser feliz Agora. enquanto resolve os nossos Isso. problemas. Querido ouvinte, esse é o recado do Cristo. Seja feliz e que esse ano novo que vai se iniciar daqui a pouquinho seja, além de feliz, muito próspero. Queridos, que todos vocês tenham uma linda e abençoada entrada de novo ano e que seja um ano de muitas criações, de paz, amor, paciência e muito despertar de consciência para todos nós e para toda a humanidade. Que assim seja. Feliz Ano Feliz ano Novo! novo!